Então, a gente variavelmente inicia a nossa reunião exatamente às 6 horas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as taxas de prevalência, né? E quais são os fatores preditivos das doenças pancreáticas em casos de dilatação do ducto pancreático principal, né? Então, é um estudo interessante, né? Numa população japonesa, é um trabalho japonês, né? A gente sabe que realmente tem, são muito rígidos em relação à metodologia e vamos ver quais são as doenças, né, que podem vir acompanhadas, doenças pancreáticas, na dilatação do ducto pancreático principal. Por que esse trabalho é importante para nós, né, que fazemos via biliar, né, via biliar e via pancreática? Justamente porque não infrequentemente a gente se depara, né, com a dilatação do ducto pancreático principal. Então isso é fundamental para que a gente consiga fazer esse diagnóstico. E também suspeitar dessas doenças. Então, a Jennifer, né, vai fazer essa apresentação, fica bem à vontade, Jennifer, para que a gente depois discutir em relação a isso. Bom dia a todos. Obrigada, doutor Celso. Então, vamos começar aqui, pessoal. A dilatação do ducto pancreático, ela está associada à presença de várias doenças do pâncreas, né? Tanto a pancreatite crônica, o câncer pancreático, neoplasias mucinosas papilares intraductais e outras neoplasias císticas ou sólidas que envolvem ou obstruem o ducto pancreático principal. A ultrassonografia de abdômen, mesmo transabdominal, é uma ferramenta útil, ela é pouco invasiva e ajuda na detecção dessas dilatações. Está disponível para os pacientes que são, assim, saudáveis, assintomáticos, e é uma opção pensando numa triagem desses pacientes, né? Já que quando a gente encontra geralmente o câncer pancreático, que é a mais maligna dessas afecções, acaba já sendo em um estágio avançado. A dilatação do ducto pancreático, então, ela é detectada em uma proporção até substancial nesse grupo, mas a gente não tem o significado clínico dessa dilatação ainda. Por exemplo, se você encontra no exame de check-up, o que que você vai fazer? Ah, é normal, tudo bem, se é até, sei lá, 0,6. Não, a gente vai ver que mais para frente, né, quais são os parâmetros e as doenças associadas. Então, o objetivo desse estudo foi investigar a incidência da dilatação do ducto pancreático e a sua relação com doenças pancreáticas relacionadas ao câncer de pâncreas. Foi um estudo retrospectivo que envolveu dois centros de medicina preventiva, o Medical Center em Tóquio e o Medical Center em Shizuoka, no Japão, né? Lá no Japão, eles têm a medicina do trabalho é muito forte, então todas as empresas, né, têm contratos com centros de medicina preventiva e fazem um check-up geral dos funcionários anual. É a partir desses dados que eles utilizaram para conseguir fazer esse estudo, né? Então, aqui nota-se que é uma amostra um pouco viciada. A gente tem a maioria homens entre 40 e 60 anos de idade, né? Da classe média e alta no Japão, mais ou menos. Foram excluídos, então, indivíduos consecutivos e que, dentre os exames de check-up, tinha ultrassom de abdômen entre 1999 e 2015, que tiveram dilatação do ducto pancreático. Foram excluídos do estudo pacientes com diagnóstico prévio de dilatação do ducto pancreático, de doença pancreática ou outros achados pancreáticos além da dilatação que pudesse sugerir alguma outra a doença no pâncreas, alguma massa nesse sentido. Então, os ultrassons foram realizados com um transdutor de 3,5 MHz na maior parte dos casos, né? E foi considerado dilatação do ducto pancreático valores acima de 3 milímetros no corpo, que isso é segundo as diretrizes da Sociedade Japonesa de Triagem de Câncer Gastrointestinal. E como eles seguem a diretriz, né, esses centros,
você vê que todos esses pacientes que tiveram uma dilatação maior que 3 milímetros foram ainda submetidos a mais investigação, a algum exame adicional detalhado do pâncreas para investigar o porquê teve essa dilatação. Então, para análise estatística do estudo, foram os valores expressos em médias e porcentagens. A associação entre a dilatação do ducto pancreático e os parâmetros avaliados foi feito por análise univariada com o teste Students nos dados contínuos e quadrado de Pearson nos categóricos. Os fatores depois, né, os fatores encontrados da análise univariada foram avaliados por regressão logística múltipla. Então, assim, se eu for citar todos, acho que fica complicado. Até coloquei aqui na tela para dar uma olhada, mas foram muitas variáveis estudadas, né? A maioria a gente pode ver que são mais dados de prontuário mesmo. Então, sexo, idade, MC, o diâmetro do ducto pancreático visto no ultrassom, exames de sangue, albumina, taxa de filtração glomerular, colesterol, bilirrubina, enzimas hepáticas, né? Um monte de. Até o H. pylori foi relacionado aqui, podendo mostrar alguma significância estatística. Então, dos resultados, foram nesse período de 99 a 2015, 281.384 pacientes foram examinados nesses centros. Né? Desses, a dilatação do ducto pancreático maior que 3 milímetros foi encontrada no primeiro exame em 524 indivíduos, que é 0,19% dessa população. 58 casos desses, 11,1%, não fizeram não continuaram a investigação, e aí então eles foram excluídos do estudo, restando 466 casos que foram analisados. Então, as doenças pancreáticas, elas foram encontradas num total de 113 casos, uma média de um quarto da amostra, né, 24,2%, de pacientes assintomáticos e que não tinham, não estavam procurando não tinham noção de que tinham essa doença. Então, eu achei até um número alto, né, dos pacientes que têm a dilatação. O cisto pancreático, ele foi encontrado em 15,7% dos casos, foi o mais frequente. A pancreatite crônica em 4,9% dos casos, o câncer pancreático, 1,3% dos casos de dilatação. O pâncreas de Visson foi encontrado em 0,9%, e anomalias também de arranjo dos ductos pancreáticos, 0,9%. A neoplasia de papila duodenal foi vista em dois pacientes, que representou 0,4%, e a pancreatite relacionada ao IG4, 0,2%. Teve somente um caso. Dos fatores preditivos para as doenças pancreáticas relacionadas à dilatação do ducto pancreático. A análise univariada, ela revelou, né, pensando, teve doença pancreática ou não, né? Mostrou que o diâmetro do ducto pancreático foi significativo, glicose, hemoglobina glicada, glicosúria e níveis de corpos cetônicos na urina, então todos relacionados ao diabetes, foram significativamente maiores nos casos com doença pancreática do que naqueles sem doença pancreática. Aqui, né, a análise com e sem doença, com os P's, mas resumindo é aquilo que comentei agora anteriormente. Foi então feita uma regressão logística que revelou o tamanho do ducto pancreático com um P menor que 0,001 e um odds ratio de 2,683, e a hemoglobina glicada com um valor de P de 0,003 e um odds ratio de 1,576. Então, foram esses fatores preditivos de doença pancreática nos pacientes com dilatação. Aqui, a gente comparou, a gente não, eles compararam,
separando o grupo das principais doenças, né? O câncer mais importantes para a gente, o câncer pancreático, os cistos e PNMs e a pancreatite crônica, né? Que podem malignizar também, tanto a pancreatite quanto os cistos. Então, eles fizeram a análise comparando em cada um os fatores. E aqui a gente tem um resuminho de cada um. O câncer pancreático, eles encontraram 6 casos, que deu aquele 0,19%, né? A análise univariada de toda a amostra. A análise univariada, ela revelou 9 fatores que tinham relação, que deram como alteradas nesses casos com dilatação, que foi o diâmetro do ducto pancreático principal, o IMC, a circunferência abdominal, a pressão, tanto a sistólica e diastólica, contagem de leucócitos, glicose, hemoglobina glicada e glicosúria. Na análise da regressão logística, foi revelado 3 fatores que foram fatores preditivos para o câncer de pâncreas, que foi o diâmetro do ducto pancreático, a hemoglobina glicada e o IMC. E aqui, ó, o diâmetro foi de 0,013, o valor de P, com o odds ratio mais alto de 12,684, hemoglobina glicada de 0, o P foi 0,009, com odds ratio de 5,524, né, variando entre 1 e 19, e o IMC de 0,032, com odds ratio de 1.724, variando em 1.000 e 2.800. Os fatores preditivos para pancreatite crônica foram, na análise univariada, chegou-se a 10 fatores. Diâmetro do ducto pancreático, que a gente nota, né, que em todos os casos o diâmetro do ducto pancreático foi significativo. A contagem de leucócitos, o AST, gama GT, glicose, HB glicado, proteinúria, glicosúria, corpos cetônicos na urina e o índice de Brinkmann, que é relacionado a etilismo. Foi realizada a análise de regressão logística que revelou 4 fatores: o diâmetro do ducto pancreático, contagem de glóbulos brancos, a hemoglobina glicada e a AST como fatores preditivos de pancreatite crônica. E para a avaliação dos fatores preditivos de cistos pancreáticos, na análise univariada, a gente viu o diâmetro do ducto pancreático, a idade, a taxa de filtração glomerular estimada e níveis de bilirrubina como significativamente alterados nos casos de PNM em comparação com os indivíduos sem doenças pancreáticas. E na análise de regressão logística, foram 3 fatores encontrados: o diâmetro do ducto pancreático, a idade e a bilirrubina. Foi realizada também uma curva ROC para avaliar o valor ótimo preditor de doença pancreática, avaliando a hemoglobina glicada e o diâmetro do ducto pancreático, que foram os principais achados, né? E o diâmetro que foi considerado com o corte ideal para pensar em doenças pancreáticas foi de 3,5 milímetros e da hemoglobina glicada de 6,1%. Nota que não são valores muito altos, né? Então, mesmo uma pequena dilatação já pode estar relacionada a alguma doença. A dilatação, então, do ducto pancreático, ela não vai indicar necessariamente a presença de uma doença pancreática. Alguns casos são simplesmente as dilatações fisiológicas. Até nesse estudo encontrou uma taxa de aproximadamente 75% só fisiológico. Mas é importante a gente ter esse rastreamento, já que a taxa é de quase 1/4% desses doentes vão apresentar alguma doença pancreática e que pode malignizar, né, na maioria dos casos. Então, e a gente tem um prognóstico bem ruim quando diagnosticado tardiamente, né? Então, é o tipo de paciente que compensa ser investigado. Talvez num rastreamento total, deixe os pacientes investigar um pouco a mais. Um exame detalhado, também subsequente, revelou a doença pancreática
né, teve uma taxa de prevalência de doença pancreática maior nos indivíduos de meia idade, desculpa, nesse grupo que a gente estudou, geralmente é o grupo que tem a maior taxa de prevalência dessas doenças também, né? Só que a gente encontrou dados muito maiores aqui, que foi de 24,2%, e na literatura tem alguns dados a respeito que são sempre menores do que 10% nesse grupo, né? Meia idade, 40 a 60 anos, é, e pacientes sem histórico prévio de fator de risco para doença pancreática. O diâmetro do ducto pancreático principal foi o único fator preditivo comum nas três doenças pancreáticas mais importantes. Também foi o que a gente foi o que foi utilizado para para definir, né? Foi um dos critérios você ter esse ducto pancreático maior do que 3 milímetros. E a análise univariada ela revelou a hemoglobina glicada, então resumindo, né? E o IMC como fatores preditivos adicionais para o câncer de pâncreas, a idade e o nível de bilirrubina como os fatores preditivos adicionais para cistos pancreáticos, e a hemoglobina glicada, contagem de leucócitos e nível de AST foram preditivos adicionais para pancreatite crônica. E esses dados se relacionam com as doenças que estão sendo tratadas, né? É, sabe-se que tem uma relação do câncer de pâncreas com a diabetes, né? E um aumento de IMC. A idade é um fator importante quando a gente pensa em cistos pancreáticos, que são geralmente encontrados, né? Os IPNMs pode ser encontrado no jovem, mas geralmente é mais frequente numa idade mais avançada. Isso pode levar a um aumento de bilirrubina, caso tenha alguma obstrução, né? E na, na pancreatite crônica, você acaba tendo também uma diabetes com uma hemoglobina glicada que vai dar um pouco aumentada. Com isso, acaba tendo uma maior produção de leucócitos, de glóbulos brancos na periferia, se encontra mais. E os níveis de AST podem estar aumentados, talvez devido até um etilismo aí, que não foi encontrado como um fator na análise, mas como importante, mas pode ser aí, pensando em pancreatite crônica, né? Indivíduos com a dilatação, então, do ducto pancreático maior que 3,5 milímetros e uma hemoglobina glicada maior do que 6,1%, eles devem ser submetidos a um exame cuidadoso e completo do pâncreas. Esses indivíduos que também apresentam obesidade, o câncer de pâncreas tem que ser descartado. A presença da icterícia pode ajudar na detecção de cistos pancreáticos e elevação das contagens de leucócitos livres de AST podem ser úteis na detecção da pancreatite crônica. Das limitações, né? Eles citaram três. Os dados analisados foram retrospectivos, que podem gerar alguma bias erro de dado, né? Viés. Viés, obrigada. O, o status dos examinados e o tipo de tradutor mudaram ao longo do período do estudo, que colocaram nas limitações. E, em segundo lugar, foi alto o número dos participantes, foi de que não receberam o exame detalhado e foram classificados como desistentes, foram de 11%. E às vezes é difícil de visualizar o pâncreas todo na ultrassonografia abdominal devido à interposição gasosa, presença de coxinho espesso, gorduroso. A maioria das vezes você vê aquele laudo que está escrito que o pâncreas foi visualizado parcialmente, né? Então não conseguem capturar muito 100% o pâncreas. E, no entanto, os dados desse estudo, eles não representaram o grau em que o pâncreas foi observado, se tinha alguma interposição, se foi visto parcialmente ou totalmente, né? E aí, o que eu achei também importante colocar é o método de investigação adicional do pâncreas não foi exposto para a gente, que acho que seria muito interessante, já que a gente, né, investiga, faz essa investigação adicional, se foi com ecoscopia, se foi com ressonância, tomografia, o que foi realizado. As comorbidades e sintomas não fizeram parte do escopo desse estudo. Então, às vezes o paciente ele já tinha algum sintoma, né, relacionado e não foi colocado como alguma variável.
foram estudados só, por exemplo, o paciente ele estava com a PA sistólica e diastólica boa, ok, mas você não sabe se ele é um diabético, um hipertenso controlado, né? Não tinha esse dado aqui. E outra é um grupo muito seleto, assim, pensando em idade, né? Sexo tinha dos dois, mas mais do masculino, então, por ser trabalho, né, lá no Japão. Então, acho que acaba também dando um certo viés nesse quesito de seleção. Bom, é isso, pessoal. Perfeito. Opa, Obrigado. desculpa, conclusão. Mas a conclusão é o que eu tinha citado anteriormente, que ele revelou essa incidência, uma incidência de 24% nos pacientes, no grupo que tinha dilatação do ducto pancreático em indivíduos saudáveis. E esses fatores de risco, que incluem o diâmetro do ducto pancreático, foram revelados como fatores para a doença pancreática. Embora a prevalência de qualquer doença pancreática nos pacientes com dilatação do ducto pancreático não seja alta, né, esses fatores vão ser úteis na detecção precoce das doenças pancreáticas. Desculpa, agora sim. Perfeito. Obrigado, Jennifer, pelo trabalho. Acho que é um trabalho interessante, né? Não invariavelmente, a gente recebe pacientes oriundos, né, de outros exames de imagem, como, por exemplo, a ressonância magnética e a própria tomografia computadorizada, e, por que não dizer também, da ultrassonografia abdominal, com dilatação do ducto pancreático principal. E a gente sabe que a dilatação do ducto pancreático principal, ela é um fator para nós médicos de preocupação. E esse trabalho é um trabalho interessante que mostra, em primeiro lugar, que apesar da dilatação existir e ser detectada por exames, ela, na maioria absoluta das vezes, ela é um achado normal, uma variante normal. Mas você precisa fazer exames complementares para você descartar, principalmente, o câncer de pâncreas, as lesões císticas pancreáticas e a pancreatite crônica. E esse trabalho mostra exatamente que existem algumas coisas que nós devemos procurar, né? Quais são elas? Nós devemos saber exatamente o IMC durante a história clínica desse paciente, nós devemos saber ver as provas hepáticas, né? Como TGO, TGP, gama-GT, bilirrubinas totais e frações, e, além de tudo, né, a gente precisa avaliar a hemoglobina glicada, que é um fator importante, principalmente na detecção do câncer de pâncreas. Então, esse trabalho ele é um trabalho interessante, é um trabalho clínico, né, e que realmente faz com que nós, que realizamos principalmente hoje em dia a fase final, né, da detecção ou da identificação etiológica de uma dilatação do ducto pancreático principal, faça com que a gente tenha esses parâmetros para a gente saber exatamente se esse paciente corre mais risco ou não de desenvolver essas doenças já citadas. Então, você vê que é um trabalho interessante, é um trabalho japonês que, mesmo básico, né, é um trabalho que mostra muito aquilo que a gente vê na prática clínica diária. Então, a partir daí, eu queria discutir, né? Queria ouvir a opinião de vocês, fiquem bem à vontade para fazer os comentários e para a gente discutir um pouquinho esse trabalho, que realmente esse trabalho é um trabalho interessante, é um trabalho clínico que nos ajuda, mesmo fazendo exames de imagem, volto a salientar, nos ajuda a raciocinar e pensar melhor de dados que a gente precisa saber antes de fazer a ecoendoscopia, né, ou até mesmo a colangem endoscópica retrógrada nesses pacientes. Então, fica bem à vontade, quem quiser comentar, é só abrir o microfone e fazer os comentários. Bom, Celso, se me permitir só, Fica à vontade. antes de tudo, Jennifer, obrigado mais uma vez pela apresentação, foi bem clara e obrigado. Uma coisa que eu acho que no final é um dado interessante e, assim, corroborando o que o Celso falou,
Jennifer, a gente, pelo menos, sei lá, desde que eu comecei a me envolver mais com pâncreas, a gente, na época da faculdade ainda, a gente sempre foi tão alertado e tão comentado que intuitivamente, acho que para todos nós, quando você vê um paciente com dilatação de ducto pancreático, você já fica extremamente preocupado. Então, assim, eu acho até que esses 25% aí, sinceramente, achei que até pudesse ser um pouco mais alto do que isso, porque acho que todos nós morremos de medo de dilatações de ducto pancreático. Ah, uma coisa que eu achei bacana, e até estava lendo recentemente, aí mais direcionado ao câncer de pâncreas, a gente continua vendo aquilo, né? Diabetes é um fator de risco super grande, da mesma forma que a adiposidade central. E acho que esse trabalho é um trabalho epidemiológico e acho que a principal resultado dele é nos alertar para aqueles pacientes que nós temos que ficar atentos, né? E quando você estava falando sobre o trabalho, ficou na minha cabeça essa parte do adenocarcinoma de pâncreas. E, bom, pacientes com dilatação de ducto, associado com hemoglobina glicada, associado com adiposidade central. E outro dia eu li um artigo bastante interessante que também começou a falar do volume pancreático. Quanto maior o volume pancreático desses pacientes, maior o risco de câncer. E o que me leva a pensar também na esteatose pancreática. Então, assim, eu acho que hoje, depois desse trabalho e lendo o que a gente tem lendo, assim, um paciente diabético, que você vê que tem um volume pancreático muito grande, que você vê que esse paciente começa a dilatar ducto, tudo, eu acho que é um paciente de um risco absurdo que tem que ser seguido muito, muito, muito de perto. E eu não sei até que. E é uma via completamente diferente da pancreatite crônica, né? Então, assim, são vias de inflamação do pâncreas que podem corroborar aí no desenvolvimento do câncer de pâncreas, mas que aí sim você vai ter uma atrofia, redução do pâncreas, tudo, mas acho que isso é mais um trabalho que talvez lembre a gente que talvez a gente não tenha o rigor tão intenso assim de acompanhar muito bem de perto as alterações metabólicas dos pacientes, acompanhar cada vez mais de perto aqueles pacientes diabéticos, e acho que devagarzinho a gente vai cada vez mais levantando aí as bandeiras amarelas para a gente entender qual que é o paciente diabético que passa a ter um altíssimo risco de câncer de pâncreas. Não sei se por isso, muitas vezes, a gente não acaba fazendo diagnósticos um pouco mais tardios da neoplasia de pâncreas, especialmente naqueles pacientes com corpo e cauda. Então, acho que mais uma vez a gente tem que ouvir o que está sendo escrito. Eu acho que assim, algumas vezes, algumas poucas vezes, a gente vê algumas dilatações de ducto pancreático e realmente assim acaba fazendo investigações extensivas. Não sei se você se lembra, Celso, a mãe daquela colega médica que tem uma dilataçãozinha focal ali na cauda do pâncreas. Quanto a gente já não investigou essa senhora, né? Mas eu acho que é isso. É mais um trabalho que, para mim, me coloca na cabeça aqueles pacientes diabéticos que a gente tem que se preocupar ainda mais e focar ainda mais e ser mais proativo ainda no screening para acompanhamento do desenvolvimento do câncer de pâncreas. Acho que da mesma forma que hoje a gente entende diferentemente aqueles pacientes com esteatohepatite não alcoólica, que esse é um fator que aumenta demais o risco de desenvolvimento de câncer hepático primário, mesmo numa fase não cirrótica. O pâncreas do paciente diabético, acho que cada vez mais a gente vai entender quais são aqueles que têm um risco aumentado, muito aumentado de câncer de pâncreas. Perfeito. Eu acho Bom que. dia. Obrigado pelos seus comentários, Rodrigo. Eu acho que realmente o fator mais importante desse paper, né, é o seguinte: é que a maioria absoluta dos pacientes com dilatação focal do ducto pancreático é normal. E a gente aqui no Brasil ainda, né, tem muito medo, né? Dilatou o ducto pancreático, nós ficamos exatamente, você externou muito bem, né? A gente fica com muito medo. Então eu acho que esse ponto que você destacou realmente eu acho que é muito importante. Marcos, bom dia. Você fica à É, vontade para fazer os bom dia. comentários.
Bom dia a todos. Eu gostei muito dos comentários do Sujan, porque a gente precisa ter um sinalizador para a gente investigar mais profundamente, né? A gente não vai fazer tomografia nem ressonância em todo mundo, né? Então, lembrar que de 10 pacientes que tenham um aumento no ducto pancreático principal, 2, 3, nós precisamos investigar mais profundamente, né? Então, o primeiro sinalizador é, de repente, você faz um ultrassom bem feito e tem uma dilatação. Mas isso que o artigo mostrou e o Jean reforçou, é que esses pacientes diabéticos, pacientes que são etilistas, né? Os obesos, a gente tem que dar uma atenção especial, né? Não só a doença do pâncreas, mas também na parte hepática, na parte metabólica, né? Isso é que deve chamar a atenção. Não temos até hoje uma definição, um rastreamento bem definido para câncer de pâncreas, né? Também a gente não pode fazer ressonância em todo mundo, né? Que seria um exame assim muito interessante para a gente ver o pâncreas muito bem. Mas o que chama atenção é que desses pacientes, pelo menos 2, 3, né, quando o ultrassom bem feito, ou então um obeso, um metilista, a gente precisa dar uma atenção especial, né? Sem dúvida nenhuma. Então, isso é um bom sinalizador para a gente chegar a fundo, de repente, a gente dá um diagnóstico, que todo mundo quer dar o diagnóstico, né? Quando existe, de um câncer precoce, né? Enfim, é interessante também o artigo nesse aspecto aí. Perfeito, muito obrigado, Marcos. Queria saber se alguém tem mais algum comentário. Eu queria comentar, Claro. o Surjão e o Marcos, você também já praticamente esgotaram, mas assim, a gente está perseguindo um protocolo de, de screening, né, de rastreamento para câncer de pâncreas, que a gente não tem. Na verdade, esse trabalho ele dá mais um dadozinho para a gente, né? Não se tem, como o Marcos acabou de falar, não se tem nenhum protocolo de avaliação. Uma pergunta que eu acho que a Jennifer não vai conseguir responder, quer dizer, quais foram os exames seguintes, quais foram as avaliações seguintes. Se eles colocassem isso, já seria bom, né? Quer dizer, eles começaram no exame seguinte com tomografia, com ressonância, com ultrassom endoscópico, algum exame laboratorial, marcador tumoral. Eu não vi isso. Se eu não vi, desculpa, viu, gente? Mas eu não vi isso. Acho que eles não colocaram. Então, acho que isso seria importante para a gente ter esse segmento. Agora, em relação ao ultrassom abdominal, que é barato por fazer, mas é muito operador dependente. E no nosso meio, dificilmente a gente vê um ultrassom de abdômen com detalhamento do ducto pancreático e principalmente no obeso. Eu não sei, eu não lembro de ter visto o japonês gordo, obeso, só lutador de sumô. A gente não vê muito japonês obeso, embora eles colocaram aí o IMC como um fator, né, de risco. É claro que tem, eu só estou brincando, mas eu acho que a população ocidental é muito mais obesa e a dificuldade da gente detectar essas alterações no pâncreas com ultrassom abdominal, acho que é muito maior. Eu não sei, no meio de vocês aí, eu queria ouvir vocês. Então, acho que é mais um alerta e eu acho que a comunidade médica, né, devia se voltar mais, eu acho, para definir esses protocolos de investigação para grupo de risco. Como a gente tem para o colo a gente agora está até um pouco mais frouxo, entre aspas, né, a rigidez de segmento do paciente que tem pólipo ou história familiar, mas em relação a pâncreas a gente fica pensando os grupos, prováveis grupos de risco, a gente fica pensando sem ter um protocolo, sem ter um guia. Então, acho que esse trabalho poderia continuar dizendo quais são os exames seguintes, né? E por quanto tempo seguir esses pacientes. É isso.
Perfeito. Obrigado, Humberto, pelos comentários. Eu acho que é exatamente isso aí mesmo, né? A gente, infelizmente, por ser um trabalho que avalia a prevalência, né? E são muitos pacientes de vários centros, né? Eles não falaram, pelo que eu entendi também, qual é o procedimento que foi usado. Mas pela longevidade da coleta de dados, né? Que acho que foi 2009 até, não me lembro a data final, eu imagino que muitos desses pacientes foram submetidos à tomografia computadorizada, né? Muitos deles à tomografia computadorizada e depois, com o passar do tempo, a ressonância magnética, a colangiopancreato ressonância magnética. Eu acho que são exames que realmente ajudam a tentar elucidar. E por fim, né, como sempre, a endoscopia no caso de você ter alguma dúvida em relação a isso, né? Eu acho que esse foi, assim, quero imaginar baseado nos conhecimentos atuais. Eu queria saber se alguém tem mais algum comentário. Eu vou só... Celso, Perdão. Opa, fica à vontade, Raquel. bom dia a todos. Adorei todos os comentários, porque está formando uma ideia na nossa cabeça em relação a esse trabalho, que eu achei muito interessante e que talvez devesse chegar no clínico geral e no gastroenterologista geral, porque é ele que recebe o paciente ou que solicita uma ecografia por outra razão e que recebe esse diagnóstico de dilatação do vírus, uma pequena dilatação, e que deveria associar outros fatores, e eu achei muito interessante a associação com a hemoglobina glicada, que é na ecografia, porque nós já fazemos isso em pacientes com ressonância magnética. Então, acredito que o grupo de médicos que pega o paciente numa fase de investigação por outras razões deveria ser mais alertado. Eu acho que cabe a nós até conversarmos frequentemente com os gastroenterologistas em residência, que estão aprendendo, os clínicos gerais, da importância de valorizar a dilatação do ducto do Wirsum e se fosse possível, sem dúvida, a ressonância magnética seria o exame na sequência a ser realizado. Os comentários do Rodrigo foram muito importantes da associação da síndrome metabólica com desenvolvimento de esteatose pancreática e risco maior de neoplasia pancreática por causar um processo inflamatório aí. Isso também deve estar na nossa cabeça na investigação de pacientes com qualquer alteração pancreática, para ficar atento, para não abandonar esses pacientes. É isso aí, Celso. Perfeito, Raquel, exatamente isso. Esses comentários foram muito pertinentes, né? Esse trabalho chama atenção justamente mesmo dos clínicos, né? Que a gente tem que dar uma atenção especial numa dilatação do ducto pancreático principal, principalmente se vier, por exemplo, se o paciente for obeso, se o paciente tiver uma ST elevada, se o paciente tiver, por exemplo, uma hemoglobina glicada alterada. Então, realmente, você deve, entre aspas, né, partir para uma propedêutica mais adequada desse paciente. Eu acho que essa é a mensagem que fica, pelo menos para mim, subliminarmente, né, em relação a esse tipo de paciente. Eu queria saber se alguém tem mais algum comentário. Perfeito. Celso, me permite só um segundo. Claro, Rodrigo. Fica à Um pequeno vontade. comentário sobre o que o Humberto falou. Acabou que o destino me aproximou de um colega que é ginecologista. Isso tudo por causa de endometriose e cirurgia robótica. E Humberto, esse colega, ele também fez ultrassonografia. E ele coordena um curso de pós-graduação em ultrassonografia ginecológica. Não foi um nem dois casos, só que assim, é um colega ultra dedicado, ultra sério, e a gente acaba de vez em quando entrando em cirurgia juntos, e
E ele é bizarramente meticuloso, isso eu pude perceber no campo cirúrgico, um cara muito meticuloso. Não foi um ou dois casos agora que foram no meu consultório, pacientes que foram fazer uma ultrassonografia para endometriose. Existe uma certa associação de endometriose também com aumento do IMC, então assim, não são pacientes magrinhas que chegam no meu consultório com: doutor, descobriram um nódulo no meu pâncreas, descobriram um cisto no meu pâncreas. Aí você vai atrás da ressonância, da tomografia, você vê primeiro um ultrassom, né? E é isso, não tem ressonância, não tem tomografia, porque o cara acha nódulo de 0,6, acha cisto de 0,6, e não é só na cabeça não, é na cauda, no corpo. Quer dizer, uma ultrassonografia bem feita, bem meticulosa, eles conseguem ver bastante coisa, sim. Então, acho que aquilo que você falou, assim, quão importante é não ter, quão dependente é do operador esse exame e quão é importante você ter uma pessoa extremamente capacitada para fazer. Quer dizer, é um cara que faz ultrassom ginecológico que acha lesões de 6, 7 milímetros no corpo e na cauda do pâncreas num ultrassom. Perfeito, Rodrigo. Eu acho assim que, se me permite, Celso, só um minutinho, Claro. que acho que a mensagem é para quem está na residência e tal, da mesma forma que a gente começa a eleger, da mesma forma que nós somos eleitos, entre aspas, por alguns colegas para fazer uma endoscopia, uma coluna, uma CPR, uma eco, a gente também tem que eleger quem vai dar suporte para a gente. Da mesma forma, se eleger uma pessoa que faz bem tomografia, vê bem a ressonância, eu acho que é você restringir entre aspas, né, vamos dizer assim, eleger ultrassonografista abdominal. Quer dizer, aqui na nossa região, você tem um monte de ultrassonografista. Tem um grupo que só faz ultrassom. Eles não fazem outra coisa, só fazem ultrassom. A minha tendência, a minha conduta é sempre encaminhar para esse grupo, que só faz ultrassom, não faz outro exame de imagem. E ao passo que tem outras clínicas que você tem dificuldade de obter um ultrassom de abdômen. Estão mais focados em ressonância, estão mais focados em tomografia, em outros, até mesmo pela questão da remuneração. Então, que é outro assunto, né? Não vou entrar nisso aí. Mas eu acho que a gente tem que eleger não são poucas vezes que eu ligo e coloco no pedido, e às vezes ligo pedindo uma atenção especial para a via biliar, para a via pancreática, enfim. Acho que é isso aí. Perfeito. Muito bem. Obrigado, Só eu Humberto. que percebi, mas hoje o Humberto tá elegante, gente. Não, é verdade, é verdade. Não, rapaz, eu estou elegante, não. É que eu vim para o Rio e aqui está friozinho também, entendeu? Tá friozinho. Tá friozinho, pô. Também tá friozinho. Perfeito, perfeito. Você é muito Bom, gentil, viu, Rodrigo? então vamos fazer o seguinte, vamos passar então para a Jerusa. A Jerusa tem um caso, né? Que ela vai apresentar para a gente. E se der tempo depois, o Humberto, aí você apresenta o seu trabalho, tá bom? Bom dia, Jerusa, tudo bem? Precisa liberar ou tá olhando a tela Nós já? estamos te ouvindo bem baixinho, você precisa falar mais perto, próximo do microfone. Ela tá aparecendo? Está aparecendo, mas a gente está ouvindo você baixo. Oi, Pode falar. melhorou? Pouquinho. Doutora Jerusa, aqui na barra do seu computador mesmo tem um ícone do microfone próximo do horário. Clica em cima do microfone e tenta aumentar o volume do microfone nas configurações.
Vamos. Tá ouvindo, doutor Celso? Sim, Posso começar? pode começar, fica à vontade. Agora nós não estamos te ouvindo. Ai, eu não sei aqui o que tá acontecendo. De novo aqui. Som ali, ó. Pode falar, fala. Foi. Ah, melhorou. Um pouco, né? Eu vou chegar perto para ver se consegue ouvir. Perfeito, vamos lá. Qualquer coisa só vai me falando que eu vou gritando aqui. Tá bom. Então, é um caso clínico, na verdade, é bem interessante, eu achei, porque é um paciente que veio fazer uma endoscopia, um paciente de sexo masculino, de 44 anos, que veio fazer uma endoscopia, aquele paciente com sintomas dispépticos. Então, era um paciente que era oligosintomático e que na endoscopia a gente encontrou essa lesão, que já chamava a atenção realmente para um diagnóstico endoscopicamente de lesão neuroendócrina, né? E na biópsia da lesão realmente veio como um tumor neuroendócrino bem diferenciado. Esse paciente não era meu, mas eu acompanhei com o colega e ele veio com. A gente pediu para solicitar alguns exames, né? Então a gente solicitou a gastrina, a cromogranina e demais exames laboratoriais. Esse paciente não tinha nada alterado. E aí ele realizou uma tomografia para a gente ver se tinha algum outro quadro, alguma outra lesão, e também veio com uma tomografia normal. Então, foi solicitado uma ecoendoscopia para a gente ver a capacidade ou a segurança de ressecabilidade dessa lesão por via endoscópica, né? Então, a gente fez essa ecoendoscopia, é uma lesão de corpo médio, né? Então, a gente vê que é uma lesão bem delimitada, hipoecóica, que media no máximo 9 milímetros, 0,9 milímetros. Ela não encostava ali na ela não chegava a invadir a quarta camada, mas em alguns pontos a gente via que encostava um pouco. E de qualquer forma, por ser um paciente jovem, a gente acabou por ressecar essa lesão, tá? E nessa ecoendoscopia em si, não é hábito, mas assim, eu acabei por fazer uma avaliação dele pancreática, que quando eu faço uma eco gástrica, eu normalmente não faço uma eco pancreática, mas nesse paciente, por se tratar de um tumor neuroendócrino, eu fui lá no bulbo, na segunda porção, para ver se tinha outras lesões, e acabei vendo uma lesão em cabeça de pâncreas. E que essa lesão era uma lesão mais hipoecóica, também bem delimitada, medindo 1,1, e que a gente focou por investigar depois nesse paciente. Era um paciente que eu estava fazendo uma ecodiagnóstica, não funcionou essa lesão, até por questões de convênio mesmo, não liberação de agulha, mas foram esses dois achados. Enfim, como eu estava lá, né, para fazer a realização do procedimento, a gente fez essa ressecção com um kit ligadura, ressecou, veio uma peça com margens livres, né? Então a gente realmente tinha um paciente que conseguiu fazer uma mucosectomia boa e retirou a lesão, uma lesão que continuava sendo G1, foi estudada de novo, e fomos então para acompanhar a lesão pancreática, certo? Como esse paciente tinha essa lesão
no estômago. Aí a gente acabou vendo uma outra lesão pancreática que realmente me chamou a atenção de que pudesse ser uma outra lesão neuroendócrina. Eu achei por bem que a gente realizasse um PET nesse paciente, já que a gente tinha aí mais de uma lesão. Foi uma conduta minha, que era isso que eu queria também discutir com vocês. E bem, a gente realizou um PET nesse paciente. Então, nesse PET, o paciente realmente acendeu, é um PET DOTA, já que era um G1, né? Então, o mais indicado nesse caso seria realmente esse PET DOTA, e aquela lesão lá acendeu para os receptores de somatostatinas em cabeça de pâncreas, conforme a gente esperava. E, além dessa lesão lá em cabeça de pâncreas, a gente também teve um achado em tireoide, de uma lesão também com receptores de somatostatinas, que normalmente é um achado do carcinoma medular de tireoide que tem receptores de somatostatina. Então, fora a lesão achada no pâncreas, a gente teve essa lesão de tireoide nesse paciente também, que está em estudo, fez uma punção recente para poder saber qual a conduta nesse paciente. Então, esse foi o laudo do PET DOTA, né? Então, ele viu essa captação em tireoide, viu essa captação lá em cabeça de pâncreas, achou que fosse realmente compatível com o neuroendócrino, e nesse ponto, então, a gente tinha uma lesão compatível de neuroendócrino, medido 1,1 centímetros, e que a nova conduta foi funcionar a lesão, que eu não sei se seria a conduta de todos, mas eu preciso botar isso no papel. E aquela lesão vista realmente é uma lesão ela tinha um componente cístico, essa lesão. Na punção, ela também mostrou isso, tá? A gente funcionou com uma agulha 22 graus e, no final das contas, a gente realmente não tinha outras alterações, e a gente tinha esse diagnóstico de um neuroendócrino pancreático, e bem diferenciado, cabeça de pâncreas 1,1, e que atualmente estamos fazendo apenas acompanhamento, né? Conforme acho que foi a minha conduta, e queria ouvir a opinião de vocês sobre o caso. O que vocês fariam, onde vocês parariam, como é que ficaria? Peraí, eu não estou lhe ouvindo, está fechado, doutor Sérgio. Perfeito, Jerusa. Acho que esse é um caso extremamente interessante, né? Da sincronicidade entre uma neoplasia neuroendócrina gástrica e uma neoplasia neuroendócrina pancreática, né? A gente tem que lembrar que a multifocalidade dos tumores neuroendócrinos ocorre em aproximadamente 5 a 8% dos casos, né? E foi exatamente isso, né? Não é um caso, não é, e muito provavelmente, esse paciente ainda, além de tudo, deve ter um tumor neuroendócrino, talvez até na própria tireoide, né? Vamos aguardar o resultado. Vamos aguardar o resultado. Apesar de que a gente sabe que o carcinoma medular da tireoide ele é mais frequente, né? Quando no PET, né? Quando ele marca no PET. Mas a gente vai aguardar, porque não sei se você discutiu isso com a radiologista, né? Qual foi o grau de marcação, né? Porque eles, através do grau de marcação, quanto mais, entre aspas, né, de uma forma mais figurada, ascender, mais fala a favor de um tumor neuroendócrino, um carcinoma. Não sei se você chegou a discutir isso com o radiologista. Da tireoide, que você está perguntando? O da tireoide, Na verdade, o carcinoma medular tem receptores e ele acende bem no PET DOTA. E foi essa a hipótese maior dela, de ser um carcinoma medular de tireoide por receptores de somatostatinas e que acende muito no PET DOTA do passo. Então, a gente está esperando realmente essas outras dosagens dele para ele. E a minha...
a minha dúvida realmente é um paciente que tem lesão multifocal. Eu já tive um paciente que teve lesão multifocal com receptores, mas ele teve apêndice e teve cauda de pâncreas. Foi isso. Perfeito. E o acompanhamento desse paciente, assim, que a minha dúvida principal era essa, realmente sobre como acompanhar esse paciente, com o exame de imagem normal. Nós vamos, por exemplo, o seu caso, a gente tem que lembrar que quando a gente faz a biópsia por agulha, né, a gente tem uma taxa de acerto em pacientes que foram operados de mais de 85%, ou seja, o resultado da biópsia ele coincide com o resultado da peça cirúrgica em mais de 85% das vezes. Isso nos deixa uma margem de segurança e com tranquilidade de que a biópsia que você fez é uma biópsia segura, que foi avaliada por um bom patologista, que conseguiu fazer esse tipo de diagnóstico. Então, eu pessoalmente acho que a sua conduta foi uma conduta totalmente correta em relação a esse tipo de tumor neuroendócrino, ou seja, de acompanhamento dessa lesão. Mas, de qualquer forma, eu queria ouvir a opinião, né? A opinião do Humberto, a opinião do Marcos Clarencio e dos demais, da Raquel mesmo, né? Para saber o que é que eles pensam. Eu acho que isso é uma coisa importante. Inclusive, chamo a atenção que na próxima reunião do Pâncreas, que a gente vai fazer segunda-feira que vem, a gente vai discutir exatamente isso. E aí nós vamos colocar essa conduta no crivo dos cirurgiões, né? Dos mais variados tipos de conduta. E eu acho que vai ser uma discussão extremamente salutar em relação a isso, né? Porque eu acho que a gente ainda está aprendendo, não só nós, mas os próprios cirurgiões também estão aprendendo em relação aos tumores neuroendócrinos pequenos como é esse daí, né? Humberto, você quer falar alguma coisa? Sim, sim. Muito bom, Jennifer, o caso, super interessante. Agora, eu não me recordo bem. Esse pode ser enquadrado dentro daquela neoplasia neuroendótica múltipla, tipo 1 ou tipo 2? Não consegue, doutor Alberto. Ele não tem lesão de paratireoide, ele não tem lesão forte, né? Ele não tem outro tipo de lesão. Então, assim, não fecha. Não tem até o tumor carcinoide dele mesmo no estômago é difícil de fechar, porque ele não tem associação a aumento de gastrina, ele não tem associação até eu fechar nele em 1, 2, 3 e 4 é difícil, porque um é mais muito focado, ele só tem lesão única. É uma lesão estranha. Perfeito. Essa é a minha pergunta. Só. Mais algum comentário? Alguém tem mais algum? Raquel? Acho que a Raquel não está aqui. Celso. Oi, Marcos, fala. Primeiro, parabenizar a Jerusa, né? O cuidado que ela teve com o paciente, né? A imagem endoscópica me chamou muita atenção, assim, como aquela lesão é rica em microvasos, né? Isso pode ser uma característica do TNE, né? Do estômago. E ela fez algo que não é toda hora que a gente faz. O paciente geralmente vem para a gente para avaliar uma lesão subepitelial, mas habitualmente a gente não vê o pâncreas, a gente vai direcionado. E ela teve o cuidado, assim, de ver o pâncreas. Isso foi uma coisa importante, é um sinal dessa possibilidade que a gente tem que estar em mente. Será que tem alguma coisa no pâncreas, já que eu estou achando que isso aqui é um TNE, né? Será que vale a pena ver, né? E ela fez assim, demonstrou cuidado nesse sentido, né? Então, esse caso é para a gente não esquecer nunca mais. E tá de parabéns aí, foi ótimo, porque é um caso exemplar, especialmente para os jovens endoscopistas e quem faz ultrassom também, ok? Perfeito, muito obrigado, Marcos. Eu acho que... Só para complementar, Celso. Oi, fala, Humberto. Não, desculpa, pode.
Não, pode falar, pode falar. Não, eu acho que eu chamei Jerusa de Jennifer, desculpa. Eu chamei, mas Jerusa, Chegou perto, chegou perto. o Marcos tocou num ponto que eu queria frisar, né? Como aqui, né, Celso, se você me permite, para os seus residentes, né? Aqui tem os residentes, para a gente aprender, a gente continua residente, né? Eu acho que eu já estou no R5 aqui da Eco. É uma endoscopia bem feita, parabéns, uma lesão pequena. Então, assim, a agenda é extremamente importante, o recurso de aparelho é extremamente importante. E acho que a gente não vai conseguir seguir aquele protocolo de endoscopia do japonês, que são 40 fotos de todas as áreas do estômago. Acho que a gente não consegue isso, né? Mas acho que isso é de extrema importância, o que o Márcio levantou, quer dizer, a avaliação morfológica dessa lesão por uma endoscopia com luz branca. Então, se você passar batido, você vai olhar e dizer que isso é uma erosão elevada e ponto final. Se tiver outra lesão parecida com essa do lado, isso é gastrite erosiva elevada e ponto, né? Eu acho que isso é de extrema importância. Valorizar isso depende de tempo. E as agendas não devem ser no estresse. É uma coisa assim, simples que eu estou falando, uma coisa óbvia, mas que é de extrema importância. Eu lá na clínica, eu assim, não vou dizer que eu não permito, mas eu dou um limite de exames por manhã, por médico. Ninguém faz um monte de exame, mesmo que queira fazer com 2 aparelhos, correndo, não faz. Tem um tempo limite. Não sei se isso é uma coisa boa, se dá resultado, eu não tenho como mensurar isso, mas correu já era. Acho que passa. Perfeito. Perfeito, Humberto. Eu quero salientar que não era esse o foco da discussão, mas foi um ponto muito bem levantado pelo Marcos, e a Jerusa sabe muito bem como é que eu penso, né, da ecoendoscopia. Não importa se você vai fazer uma ecoendoscopia do esôfago. Eu sempre digo para eles que você tem que avaliar todo o pâncreas. Se você não encontrar nada, ótimo, sem problema nenhum. Mas você tem você tem que avaliar o pâncreas inteiro, você tem que ver a via biliar, porque às vezes você encontra achados, né, diferentes. Então, isso é uma coisa que eu saliento muito para os residentes, que o exame de ecoendoscopia é um exame completo. Ou seja, é um exame que você tem que chegar na segunda porção e vir subindo. E a gente vê muita gente aprendendo ecoendoscopia, né, que única e exclusivamente vai no foco. Então, eu tenho uma lesão no corpo do pâncreas. Vou lá, olho a lesão, pego biopsia e saio. E não é bem assim, porque a ecoendoscopia tem um papel de estadiamento, a ecoendoscopia tem outros papéis que você precisa aprender, que ela vai colaborar com você. Eu tenho uma lesão no terço distal do esôfago. Vou lá, olho o terço distal do esôfago e, puf, acabou. Não vejo mais nada. Então, esse cuidado, né, que a Jerusa tem é uma coisa que eu sempre saliento, né? Isso é uma coisa que a gente tenta levar da melhor forma possível. Você não pode ser estanque naquilo que você vai fazer. Bom, eu queria ouvir a respeito da conduta mesmo, né? O que a Raquel acha e, por fim, o que o Rodrigo Surjan acha, né? Em relação a essa conduta que foi adotada e se alguém faria alguma coisa de diferente. Celso, eu achei, seria a conduta que eu tomaria também, de seguimento, eu achei bem adequada o tamanho da lesão, a Jerusa investigou profundamente, parabéns, um caso muito bonito, excelente apresentação. Obrigado, Raquel. Rodrigo, você que é o cirurgião, agora você vai bater o martelo, se você acha que tem que operar ou se você acha que a conduta está certa. Eu perdi alguns momentos a conexão, uma lesão pancreática. Qual o tamanho, perdão? 1,5 centímetro, né, Jerusa? 1,1. 1,1. Qual que é a localização? Cabeça. Tá, eu aguardaria. Qual que é a idade do paciente? 44. Eu, nesse momento, aguardaria.
não mexeria. Lembrando que, por outro lado, saem artigos que cada vez se diminui um pouco o tamanho de lesão para que você opere caso o doente tenha condições clínicas. Eu esperaria nessa localização desse tamanho. Se você já me falasse que fosse em outra localização enucleável, eu teria uma dúvida bem maior. Uma enucleação em corpo e cauda, num doente jovem, eu seria mais propenso ao tratamento cirúrgico mesmo com 1 centímetro. Na cabeça, eu não mexeria agora, eu observaria se está havendo crescimento dessa lesão, o comportamento biológico dessa lesão. Mas ressaltando que não poderia-se ainda hoje dizer que estaria 100% errada uma justificativa de que é um doente jovem, possivelmente com condições clínicas, como neoplasia neuroendócrina de pâncreas, ressecar essa lesão também. Eu tenho uma pergunta para você, Rodrigo. Por exemplo, eu percebi no exame da Jerusa que o nódulo ele está muito acolado à parede duodenal, né? Ou seja, ele está bem na superfície do pâncreas, me pareceu, pelo menos, né, Jerusa? Sim. Se você tiver até a imagem da ecoendoscopia Na setorial. Essa primeira imagem aqui, ó, a minha dúvida justamente era se era adjacente ao pâncreas ou se era uma lesão de pâncreas. Se era de parede Mostra a ecosetorial ali. Acho que a ecosetorial ela é bem elucidativa. Então, Rodrigo, você acha que, por exemplo, ó, veja bem, ó, nós temos só 1 centímetrozinho, mais ou menos, de distância do transdutor, né, para a lesão, para a borda superior da lesão. Me diz uma coisa, Rodrigo, você acha que nessa localização, né, junto ao duodeno, peripapilar, existe uma possibilidade de enucleação ou você acha impossível? Você sabe que eu gosto de fazer umas loucuras e gosto de condutas alternativas. Eu acho que eu sou aquela geração que, assim, cirurgia de pâncreas antes tentava se fazer o mínimo possível, aí tudo complicava, aí se dividiam em DPT e corpo caudal, né, e caudal, para não ter tanta complicação, e hoje em dia a gente vem resgatando cada vez mais formas de preservação de parênquima. Mas, assim, cabeça do pâncreas, enucleação, geralmente dá problema. É muito comum ter fístula e eu acho que o grande perigo disso é falar assim, tudo bem, você tem uma fístula, ok. Põe um bom dreno que uma hora isso fecha. O problema dessa região é que a gente tem a arcada pancreato-duodenal. Então, você tem a arcada vascular do duodeno. Você vai mexer aí, você vai ter que dissecar um pouco essa arcada, você vai deixar vasos razoavelmente expostos. E se você tem uma fístula aí, e sangra muito, e não para mais de sangrar. É por isso que a cirurgia de pâncreas é a cirurgia que mais tem sangramento pós-operatório, e geralmente os sangramentos são tardios. É a única cirurgia da barriga que sangra mais dias depois da cirurgia do que no pós-operatório imediato. Então, assim, a resposta correta para isso, inicialmente, é não tente fazer grandes enucleações na cabeça do pâncreas. Corpo e cauda bem tranquilo, uncinado, a gente faz a uncinar. Putz, uma avaliação muito pormenorizada caso a caso, acho que seria uma coisa assim. Eu entraria para o doente marcando uma duodenopancreatectomia e falaria para ele, olha, se tiver algo extremamente favorável na hora, eu posso tentar enuclear. Perfeito. É isso que eu queria ouvir, porque é aquilo que eu digo, né? E volto a repetir. Aliás, eu já digo isso há muito tempo. Se o cirurgião me garantir, por exemplo, se esse paciente fosse meu e o cirurgião me garantisse que fosse fazer uma enucleação, eu indicaria a cirurgia. Eu acho que a gente só indica hoje o watch and wait, né, nos tumores neuroendócrinos, porque realmente, quando o tumor neuroendócrino se encontra na cabeça do pâncreas, ele realmente é um complicador muito grande por causa das taxas de morte e mortalidade da cirurgia. Eu acho que isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Bom, gente, nós vamos então agora passar para o Humberto, né? Acho que o Humberto tem aí uns 20 minutinhos para apresentar o caso dele. Muito obrigado, Jerusa. Parabéns pelo caso. Acho que é um caso muito legal, muito elucidativo.
e convido a todos para a próxima segunda-feira, que a gente vai discutir realmente, esse é o tema da nossa discussão com os cirurgiões, né, que são cirurgiões do Brasil todo, para a gente discutir mais esse tema tão fascinante, que é o Watching and Wait dos tumores neuroendócrinos, da qual a ecoendoscopia tem um papel muito importante, né? Ou seja, a ecoendoscopia com biópsia tem um papel, angaria um papel muito, muito importante e relevante nesses casos. Só um comentário, Celso e o Girusa. Um abraço aí. Tá naquela faixa que é a faixa da briga mesmo, né? Abaixo de 1 centímetro, os ânimos são um pouco menos animados, acima de 2 também. Entre 1 e 2 é a faixa da briga. É o que você vai ter de briga semana que vem. Exatamente. Então vai ser uma briga interessante. Antes de começar aqui, eu acho que no futuro próximo a gente vai começar a discutir também radiofrequência nesses pacientes mesmo nessa idade ou com status clínico bom para operar. Talvez a radiofrequência que hoje é indicada em poucos casos para os doentes idosos sem condição de cirurgia, talvez a gente no futuro próximo vamos ter trabalhos mostrando que nesses pacientes, em vez de fazer uma cirurgia maior, né, Rodrigo? Talvez a radiofrequência tumor pequeno, perto da parede do adenal, talvez a gente tenha essa indicação. Isso é Humberto, eu acho que... Humberto. Sim. Não vem com essa não, cara. Isso daí não serve pra nada, não sei nem se existe, pô. Não me quebra, cara. Realmente eu pisei na bola, você me chamou de elegante. Eu não... Deu uma bolada nas costas, agora foi mal. Porra, eu Humberto, eu também estou nesse caminho. Eu não conheço outra forma de tratar nódulo no pâncreas. Mostrar resultado. Foi mal, viu? Exato. Você pode... Ana, você deixou... Aí, por favor. Você está podendo compartilhar, Humberto? Perfeito. Então, vamos lá. Oi. Humberto vai compartilhar, vai passar o caso dele. Por favor, Humberto, pode... Já apareceu aí para vocês? Estamos ouvindo. Vamos lá. Apareceu? Apareceu. Tá ótimo. Então, esse é um caso que é recebido agora há pouco tempo. Paciente de 23 anos, sexo masculino, que eu recebi no dia 22 agora, do mês passado. A história dele, ele foi encaminhado de outra cidade. A história dele era uma dor abdominal de início súbito, iniciada há poucas semanas, que evoluiu com diarreia, vômitos, perda de 5 quilos, sem anorexia. E foi internado num serviço público por um tempo, não sei o que. Relato da família que não foi feita nenhuma investigação diagnóstica. E de 20 dias, até a gente vê-lo, ele começou com uma icterícia. Negava o uso de álcool, tabagismo, e de história familiar, o avô paterno, vivo, operado de câncer coloretal. No exame físico, ele tinha só uma icterícia, emagrecido, mas ele tem assim, quase 1,90 m de altura, longilíneo, e um abdômen sensível no epigástrico. E o laboratório que ele me trouxe, que foi feito quase 15 dias antes, tinha uma bilirrubina total de 7,7, com 3,84 de direta, enzimas canaliculares elevadas, TJ e GP também elevados, um hemograma normal. Então, quando eu vi esse rapaz, ele veio só com uma ressonância de abdômen, que é esse aqui, o laudo, que mostrava um estreitamento abrupto do ducto biliar hepático comum, a cerca de 1,5 cm da confluência, tendo aproximadamente menos de 1 centímetro de extensão, de limites imprecisos, e localizada... Bom, deixa eu ver aqui... Estou conseguindo ler tudo, tá? E observava um tecido amorfo de limites imprecisos localizado no fundíbulo da vesícula, do adeno, veia porta, medindo 2,6 por 2 e 1,8 as medidas. Associado ao achado supradescrito, tinha uma moderada dilatação das vias biliares interhepáticas que apresentava aspecto algo irregular. A lesão determinava ainda a obliteração do ducto cístico,
aumento volumétrico da vesícula, de paredes espessadas, com conteúdo heterogêneo, interrogado microcálculo lamabiliar. Fígado e pâncreas não fala mais nada. Eu recebi esse paciente exatamente assim, tá? E como é que eu vou? É que eu não estou conseguindo passar. Bom, e aí eu queria colocar em discussão exatamente isso. Não tem mais exame, o paciente chegou assim na minha mão, queria colocar em discussão as hipóteses diagnósticas aqui, colangite esclerosante primária, colangite associada a IgG4, tumor de via biliar primário, e o que o pessoal faria de investigação diagnóstica? Uma colangioscopia direta, uma ecoendoscopia com punção, já que a lesão Não tem nenhuma imagem, né, Humberto? tem, Nenhuma não, imagem. não tem mais. A família Tá. não chegou com imagem, chegou desse jeito. Olha, com essa descrição aí, com essa descrição da lesão, praticamente ele descreve, né? Parece que o radiologista descreve uma lesão a 1,5 centímetro abaixo da confluência, né? Dos hepáticos, né? Isso. E parece que a lesão está no infundíbulo da vesícula, né? É, Eu, assim, honestamente, a gente tem que, um caso como esse, né, sempre ter em mente que você precisa fazer o rule out câncer. isso. Então, você precisa usar os exames para você descartar a presença de carcinoma. Eu, nesse caso, pela radiologia, pelo que o radiologista está descrevendo, eu vou acreditar na descrição dele, eu faria uma ecoendoscopia com uma biópsia, né? Eu faria, porque eu acho que é um local que a gente consegue identificar com tranquilidade, pelo menos pela descrição. Eu me sentiria muito mais tranquilo se eu visse a imagem, mas como eu não estou vendo a imagem, eu acreditaria nisso. Eu queria saber se alguém tem alguma coisa diferente, para ser bem rápido, para a gente conseguir ver o caso inteiro, se alguém faria alguma coisa diferente aí. Marcos Clarencio, Raquel, o Otávio, o Eloy, o próprio Rodrigo. Tá, vou fazer só um comentário rápido. E é um pouco polêmico, mas ainda é como eu encaro isso. Rule out cancer, é isso mesmo. E aqui eu acho que tem uma decisão fundamental que pode influenciar no tratamento. Invadir a papila ou não. Então, assim, Sim. pensar um pouco antes de contaminar a via biliar e a repercussão clínica que isso pode ter num paciente, se isso daí for uma neoplasia. Perfeito esse comentário. Por isso que eu inicialmente, antes de fazer a colangioendoscópica retrógrada, eu faria a ecoendoscopia com biópsia. É perfeito. Nossa, eu nem lembrei desse detalhe, Rodrigo, mas Perfeito. perfeito, é isso aí. Vamos lá. Perfeito, viu, Rodrigo? Ele não tinha ainda marcadores tumorais, ele não tinha nada de exame, tá? E a gente chegou a pensar realmente em agendar a ecoendoscopia. Mas antes da ecoendoscopia, eu botei lá endoscopia e colonoscopia lá no final. Aí eu falei assim, vamos começar pelo começo, né? E aí nós fizemos uma endoscopia. E aqui, rapaz, na verdade eu fiz a endoscopia colono até com o intuito de descartar alguma doença inflamatória intestinal, por conta da história de diarreia, de emagrecimento, enfim. Mas aqui eu confesso a vocês que eu tive que botar a roupa do Homem de Ferro para dar notícia para a família. Isso aqui foi depois de Então, muitos isso é uma coisa importante. Você vê um caso simples do dia a dia, onde você vê perfeitamente, né, que esses pacientes com icterícia, antes da icterícia, eu acho que esse caso é um caso emblemático e muito interessante. Você tem que fazer uma endoscopia, uma colono, né? Você fez uma endoscopia, já fez o diagnóstico, acabou, não precisa fazer mais nada. Não... Isso eu fiz, eu vi no dia 22, no dia 25 já estava fazendo a endoscopia, e aí eu tinha solicitado na primeira consulta uma colangiorressonância, que eu vou mostrar para vocês, que veio no mesmo dia que eu estava fazendo praticamente a endoscopia. Aqui está a lesão
na visão frontal, uma lesão infiltrada, ulcerada, uma coisa muito grande, e o paciente querendo comer. Isso que foi interessante, ele querendo comer, né? E foi extremamente difícil, bom, questão de dar notícia, enfim. Isso aqui é o colo, tá? O colo transverso tinha infiltração para o colo transverso, tá? E o que me Agora, chamou só uma pergunta: a tomografia não falou absolutamente nada, nem a ressonância? Não, ele não tinha tomografia, tinha só a ressonância, tá? Aquela história com aquele laudo da ressonância, não tinha imagem, e tinha o hepatograma de 15 Mas dias. olha, eu vou dizer uma coisa para você. Infelizmente, houve uma falha muito grande da radiologia nesse caso, e aquilo que eu sempre digo, né? Infelizmente, a radiologia, mesmo os exames grandes, como tomografia, ressonância magnética, tem virado, são exames que têm sido muito mal feitos, né? E isso é muito ruim, né? Porque, por exemplo, lesões tão grandes como essa são identificáveis, né? Pela ressonância, pela tomografia, através da identificação de um espessamento da parede. Então, você vê que o raciocínio clínico ele começa errado quando você tem um exame de imagem que está errado, né? Então, para você ver como é que é realmente a coisa. Exatamente, assim, a gente Muito quase, difícil. a gente foi assim, já estava pensando em fazer exames, outros tipos de procedimentos, e aí quando eu falei assim, olha, vamos fazer uma endoscopia colono só para a gente avaliar e tal, afastar aquela história, né? Perfeito. E o que me causou preocupação foi no dia da colonoscopia, que eu faço o preparo na manhã do exame, eu não faço à noite, eu faço de manhã. A mãe me ligou dizendo que tinha vomitado e que não estava evacuando nada. Uma pessoa normal, jovem, isso não acontece no preparo, né? E aquilo já me ficou com aquela pulgona atrás da orelha. Então, esse aqui foi a colono e aqui foi a ressonância, que foi me trazido, foi feito no dia 18, quando ele foi a mim no dia 20, no 22, não tinha o resultado, não tinha imagem, não tinha nada. Essa ressonância, uma importante dilatação a nível ali do hilo, né? E a dúvida era se inicialmente era uma dúvida se pudesse ser uma lesão primária da via biliar, agora ficou sem dúvida. Se alguém Agora quiser não tem mais dúvida, né, Alberto? ter mais dúvida, se alguém quiser comentar, por Não, favor. tranquilo. E o que você fez aí? Eu parti para a drenagem. Tá? Perfeito. Parti para a drenagem semana passada, aqui está a imagem. Passei um dilatador de Sorrembra, eu gosto de dilatador de passagem, para ficar mais seguro ali na colocação da prótese. E a dúvida aqui, na hora, viu, gente, era se eu botava uma prótese coberta ou uma prótese descoberta. Como eu já não achei que eu tinha 1,5 centímetro de distância da confluência, para mim a lesão está bem na confluência, eu fiquei muito preocupado na hora de colocar uma prótese coberta e não conseguir colocar ela no nível bom e acabar ou perdendo a drenagem por encurtamento da prótese, né, que a gente sabe que dá em torno de 1 centímetro nas extremidades. E aí eu decidi colocar uma prótese descoberta. Caso triste, um caso avançado, consegui colocar coloquei a prótese descoberta e o paciente, infelizmente, apresentou uma pancreatite. Eu não tenho a imagem aqui porque o cateterismo aí não foi fácil, o colético distal colabado, vocês vão ver aqui na ressonância o quanto fino estava o colético distal. Nessa altura, a bilirrubina dele já estava para lá de 15 e fiz uma pancreatografia só para ver o caminho e o fio guia foi 2 vezes no ducto pancreático. Eu tentei progredir para botar uma prótese no pâncreas e fazer o acesso com a prótese pancreática. E aquela história, não consegui posicionar o fio para dar um bom suporte, manipulou 2 vezes, ele fez uma pancreatite.
com dor no pós-operatório, com amilase alta, a lipase alta, não distendeu, não inflamou, o que me deixou mais tranquilo, né? Com 24, 48 horas dessas pancreatites pós-CPRS, o doente está batendo a frequência de 80 por minuto, pressão boa, perguntando quando é que ele vai comer, sem distensão abdominal importante, sem sinais inflamatórios, deixa a gente mais tranquilo, né? Perfeito. E foi o que aconteceu. Quer dizer, ele com 3 dias teve queda das enzimas e a família estava muito a fim de ir para a cidade deles, que é Cabo Frio, para ser encaminhado ao grupo de oncologia lá. Ele teve alta, com algumas orientações. Assim, enfim, é isso aí. A gente mesmo depois de cabelo branco, né, a gente fica muito sensibilizado com esse negócio. E eu, na hora da CPR, eu falei assim, aqui eu não posso ter dúvida, não posso errar, aqui eu não posso ter um deslize nenhum. E foi isso que aconteceu. Perfeito. Acho que esse é um caso emblemático, né, que mostra o quão importante é um bom exame radiológico, né, para que a gente possa determinar conduta. A gente vê que na história que chegou para ele lá, é óbvio que ele está no calor do caso, é muito mais fácil, a gente direciona o nosso raciocínio único e exclusivamente para o procedimento, para a icterícia, né, ou seja, que era o principal problema dele. Mas é óbvio que também, quando a gente fosse passar ou o ecoendoscópio, não precisava, entre aspas, né? Uma vez passando o ecoendoscópio, você ia perceber que tinha um câncer desse, né? No estômago, né? E realmente a gente fica, entre aspas, eu fico triste, né? Porque o que acontece? Você vê que um exame radiológico que poderia contribuir e muito para o direcionamento da melhor forma propedêutica possível, você vê esse tipo de acometimento, né, errôneo, né? E isso faz com que a gente vá pensando errado em relação a isso. Por isso que eu acho que esse é um caso importante, né, para a gente fazer a meia-culpa. Eu queria saber se alguém tem algum comentário para fazer. Nós temos ainda mais uns 3 minutinhos para a gente poder fazer o comentário, mas parabéns pelo caso. Eu acho que é um caso muito interessante. Raquel, Marcos, nem sei se o Marcos está aí ainda, acho que já não está mais. Raquel, parabenizar o Humberto aí, porque ele sempre tem um feeling clínico muito bom. Você veja, isso é o olho clínico, pensar de uma forma mais ampla, não se focar só numa impressão diagnóstica. Parabéns, Humberto. Infelizmente, numa situação tão triste, realmente, como você colocou num jovem aí que já com um quadro tão avançado, mas parabéns. Perfeito, perfeito. Rodrigo? Eu acho que é isso mesmo, Humberto. Mais uma vez, parabéns. A sua visão dos casos é sempre interessante, sempre tende a ser o mais objetiva possível. Mais uma vez foi decisiva aí. É sempre um prazer ver seus casos, é sempre um prazer ver suas opiniões nos casos. Parabéns. Obrigado. Perfeito. Ô, Bom, Celso. gente. Oi, fala, Humberto. Desculpa, mas mais uma mensagem aí para os residentes. Quer dizer, nessa mesma semana eu recebi um paciente, parente de médico, com uma icterícia com diagnóstico de cálculo e não tinha uma endoscopia prévia. Quando eu passei o duodeno, era um tumor de papila. Então, assim, estou lembrando agora uma outra médica recente que veio com dor abdominal, com investigação de microlitisa para ecoendoscopia. E tinha 2 meses antes uma endoscopia normal. Aí, como você falou, passei o ecoendoscópio de uma linite plástica no fundo do casco, com invasão já para tronco cilíaco, enfim. Então, assim, vamos começar pelo começo, essa é a mensagem. Exatamente. Icterícia começa pelo começo. Exatamente. Não, todos nós já tivemos casos como esse, Humberto. Eu mesmo já tive a oportunidade de fazer o diagnóstico de rinite, fazer o diagnóstico, por exemplo, de úlcera terebrante,
em pacientes que estavam feito o diagnóstico de massa na cabeça do pâncreas. Até eu me lembro, acabei de me lembrar agora de um caso do professor Marcel, que foi exatamente isso, um paciente jovem que tinha uma massa na cabeça de pâncreas, nós fomos fazer a ecoendoscopia a pedido do professor, e no final tinha uma úlcera terebrante, né? Uma úlcera gigantesca, e era uma úlcera benigna. Parabéns aí pelo caso, gente, já são 7h30, então eu vou encerrar a sessão. Eu encontro vocês na próxima semana, desejo a todos uma boa semana. Muito obrigado mais uma vez por todos os comentários e por essa rica sessão. Tchau, gente, até a semana que vem. Um abraço a todos. Boa semana a todos.